hora de O Vencedor é. Ora, já sabe que todos os dias vamos analisar e vamos pontuar os protagonistas de cada dia, principalmente na política. Hoje, obviamente, que é um Vencedor é especial. Vamos estar a analisar principalmente aquilo que se passa aqui no Congresso do Partido Socialista, 24º Congresso. Já sabe que pode também e deve acompanhar esta emissão especial da Rádio Observador no YouTube e também no Facebook da nossa rádio. É só passar por lá e pode ver também o Pedro Benevides e a Eunice Lourenço, que hoje estão connosco. Aliás, este painel fica agora muito mais bonito para quem nos está a ver, principalmente porque, Eunice, estamos contigo presencialmente, já temos saudades, não é? Temos é verdade, desde o teu primeiro Vencedor é connosco. Já viste, tive de esperar pois foi, exatamente. Portanto, foram vocês foi épico, os ouvintes lembram-se ainda hoje, guardam bem os favoritos do telefone. Esse momento marcante da história da rádio em Portugal. Eunice, começo por ti, precisamente. Congresso agora já mais bem composto do que no início da manhã, ainda há assim muitas cadeiras ainda vazias. É sempre típico das manhãs de sábado demorar um bocadinho. E certamente que mais logo teremos aqui a casa muito mais cheia. Mas até agora já ouvimos o discurso de Carlos César, já ouvimos também o Presidente do Partido Socialista Europeu também a discursar, estamos agora a acompanhar as apresentações das moções estratégicas. Até agora, qual é que tem sido o ponto alto, sendo que ontem também tivemos as declarações de António Costa à saída e também aqui na altura quando discursou. Qual é que é o momento mais marcante até agora deste Congresso, na tua opinião? É o discurso de Carlos César. Mais do que o de António Costa? Porque Carlos César vira completamente a página. Assume o passado, sim, mas o que lá vai, é tempo de mudar. Citando os Dama, e, portanto, banda que não esperávamos que fosse citada. Eu acho que é o mais relevante neste momento, porque é muito sintomático do pragmatismo dos partidos e, sobretudo, dos partidos de poder. E do que é este Congresso? Este Congresso é essa tentativa de viragem muito rápida de uma página, por força das circunstâncias, assumindo aquilo que do passado é bom para usar na campanha do futuro, mas tentando fazer esquecer que há um passado muito recente, quer dizer, se nós nos lembrarmos, há um ano Pedro Nuno estava a sair do governo. Tudo o que se passou, entretanto, há 2 meses, faz amanhã 2 meses, António Costa demitiu-se primeiro-ministro. Tem tudo acontecido de forma muito rápida e o discurso de Carlos César mostra também a rapidez com que o PS quer mudar a página sem deixar de fazer uma coisa que Carlos César sempre fez ao longo, foi aliás a figura do PS que mais protagonizou o combate quando o PS achou que era necessário ao Presidente da República e, portanto, hoje aqui também ele começa o seu discurso precisamente ao ataque ao Presidente da República e eu acho que o PS, ou pelo menos, se calhar, Carlos César continuará a ter esse papel de ser quem fala... Dar o corpo às balas. Quem fala para Marcelo. Quem Exatamente. fala para Marcelo. Para preservar ao líder a boa relação institucional. É isso mesmo, foi isso que ele fez com António Costa. Sem dúvida. E eu acho que continuará a fazer com Pedro Nuno Santos e provavelmente se as eleições forem ao encontro daquilo que o PS deseja, haverá a continuidade de um discurso que pode continuar a ser protagonizado por Carlos César de o Presidente foi derrotado pelas eleições. E é isso que Carlos César também preparou nesta intervenção. Pedro Benevides, concordas também que este discurso de Carlos César é até agora o ponto alto, ou pelo menos o ponto com mais substância política deste Congresso? Obviamente só tivemos meio-dia até agora, juntando a noite de ontem, mas concordas que foi esse o momento mais alto? Bom, desta manhã seguramente, estamos a falar de um Congresso que está muito morno, nem a chegada de Pedro Nuno Santos foi assim propriamente galvanizadora aqui no Congresso. Aliás, eu diria que sim. Acho que nesse momento o destaque foi mesmo para a gola alta e não gola tanto alta, pela exatamente. galvanização. Que look é que trouxe Pedro Nuno Santos, o que também eu acho que é um sinal dos tempos. Não é? Antigamente comentava-se sempre os looks das senhoras, mesmo na política, acho que agora está na altura de começarmos a igualar, de facto,
este tipo de comentários e, portanto, há aqui, eu diria que a gola alta de Pedro Nuno Santos foi um ponto alto, o discurso de Carlos César seguramente também, porque eu destaco aqui aquilo que diz a Eunice, que podemos olhar, é o pragmatismo do Partido Socialista, ou se formos mais cínicos, é a lata do Partido Socialista, porque efetivamente é um partido que tem a capacidade de se posicionar junto dos eleitores como for preciso posicionar-se. E eu diria que, falando de pontos altos, recuperava também o discurso de ontem de António Costa, que nos faz pensar como é que é possível, depois de dia 7 de novembro, em que parecia um primeiro-ministro caído em desgraça, todo o caminho que vimos até aqui, até a chegada a este congresso, em que víamos António Costa na rua, claramente como um líder em campanha eleitoral, não se percebe bem porquê, porque ele obviamente agora, pelo menos temporariamente, vai sair um pouco da cena política, mas eu acho que, ao contrário de outras pessoas que acham que ele estava a fazer sombra a Pedro Nuno Santos, eu acho que esta campanha eleitoral que António Costa tem estado a fazer e que vai fazer até dia 15 é benéfica para o Partido Socialista, porque basicamente mostra a obra feita pelo partido. Mas, desculpa, e é uma campanha do próprio António Costa. Sem porque, dúvida. no fundo, António Costa vai na mesma às eleições a 10 de março. É o legado completamente. dele que vai E a é o legado, eleições, ele está preocupado em proteger o seu legado, e eu já vi interpretações a dizer que isso era prejudicial para Pedro Nuno Santos porque ia fazer de sombra. Eu não acho que seja, acho que as pessoas eventualmente vão votar num partido e, portanto, é sempre bom para quem quer ganhar eleições que se esteja aí a fazer esse destaque da obra que se fez. Mas é curioso e é surpreendente ver como é que este António Costa, que ainda ontem teve notícias que lhe são claramente desfavoráveis, nomeadamente aquela questão de ser suspeito do crime de prevaricação. Um homem que se demitiu por causa destes problemas com a justiça, independentemente de terem fundamento ou não terem fundamento, porque eu acho que isso também é importante ressalvar aqui. Conseguiu passar por cima disto tudo, não deixar-se abalar pelo que aconteceu e fazer o discurso que fez ontem, que foi em grande parte um discurso aborrecido, mas que deixou entender que ele próprio está na luta e que vai continuar na vida política, portanto ele não foi derrubado, não é? Não foi... E uma luta quase pessoal, não é? Uma luta de António Costa para se manter vivo politicamente, essa questão do podem Porque eu acho derrubar, que ele tem mas não ambições, vão acho que ele tem derrotar. ambições e que acho que ele quer concretizá-las, e ontem deixou claro isso, que eu agora não consigo citar de cor a expressão, derrubaram-nos, mas não nos derrotaram, assim é que é. E portanto ele não está derrotado, ele tem ambições políticas e vai continuar a exercê-las. Agora, ligando isto com o discurso de Carlos César, agora para terminar, estou aqui a alongar-me demasiado, estou a entrar no aborrecimento que tem estado a ser este congresso. Só para dizer, não, mas força, por favor. Não, o que eu queria dizer é que há aqui um espírito pragmático do PS, que é, António Costa disse ontem que só o PS pode fazer melhor do que o PS, mesmo assumindo falhas, que ele fez isso ontem. Pode vir a ser um bom slogan de campanha. Pode ser um ótimo slogan da campanha, e Carlos César fez o mesmo. O que lá vai, que é uma ótima expressão, que é, sim, temos aqui umas coisas que correram mal, mas só disse César, há sempre muito para fazer, há sempre muito para mudar. Ou seja, sim, fizemos coisas mal, e não se pode dizer que estes anos de governação de António Costa tenham sido um sucesso retumbante em termos do país que somos hoje. Mas pronto, há coisas para fazer melhor, sim, fizemos algumas coisas mal, mas também só nós é que vamos poder fazer melhor, portanto a conversa está arrumada. E eu acho que, independentemente do que se possa analisar disto, é um slogan, como dizia a Eunice, é um slogan muito bom para uma campanha eleitoral. No discurso de António Costa ontem também houve algum esforço de ajudar à separação entre António Costa e o PS, ou seja, estes 8 anos, sobretudo os 8 anos de governação, não é? E os 2 últimos com a maioria absoluta foi muito como se o PS fosse António Costa. E com o Marcelo ainda por cima a acentuar muitas vezes, desde a posse da maioria absoluta, que este governo existia devido a António Costa, O próprio António Costa... é preciso dar agora espaço ao PS para lá de António Costa. O próprio António Costa tem uma frase em que diz: estes não foram os anos de António Costa, foram os anos do PS. Ele percebe perfeitamente, porque se há algo que António Costa também tem, é muita noção política e muita noção e um apego muito grande ao próprio PS. Quer dizer, alguém que entrou aos 14 anos para o partido, que foi a 20 dos 24 congressos, e portanto ele sabe que para o bem do PS ele vai ter de recuar um bocadinho, e vai fazer isto sobretudo a partir de dia 15, e para o bem do PS, mas também
para o para o bem seu dele. próprio bem. Porque eu acho que as duas coisas realidades estão juntas. Estão aí. juntas Sim. e, portanto, ele fará aquilo que for ou que considerar bom para o PS e aquilo que for bom para o PS há de ser bom para ele. Certo. Nesta altura continuamos a ouvir de fundo Daniel Adrião, está a apresentar a própria moção estratégica. Eu gostava de olhar para os vossos vencedores, não sei se fizeram uma lista, não sei se estão aqui espalhados, disseminados por este congresso do PS. Então, Pedro Benevides, começo contigo. Quem é o teu primeiro vencedor deste dia? O meu primeiro vencedor é a tradição. Há aquele clichê que diz a tradição ainda é o que era, e eu acho que o PS nos últimos anos iniciou aqui uma tradição que manteve neste congresso, porque há aqui uma série de coincidências que são o congresso que vai entronizar um novo líder é mais uma vez manchado com problemas de justiça, mesmo na véspera do início do congresso. Eu sei que a notícia até foi dada pelo Observador. Parece e atenção, que estamos em 2014. parece que estamos em 2014. Há No mesmo sítio. exatamente no mesmo sítio, a mesma entrada do novo líder que vai assumir funções de liderança do PS tem de responder perante questões de justiça que envolvem o anterior líder do PS. E neste caso também não deu grande aso a grandes respostas, embora António Costa tenha encontrado ali uma formulação que repetiu ao longo de vários anos. Mas é uma tradição que começa aqui a verificar-se. Há aqui várias dúvidas e várias questões que se levantam sobre isto, que é qual é verdadeiramente o papel do Ministério Público em tudo isto, mas há que reconhecer também que o Ministério Público está claramente nas tintas, como dizia aliás a Procuradora-Geral da República, deu a entender isso mesmo, que não tinha explicações a dar, nem tinha nada não estava incomodada com nada, e a prova de que não há incómodos relativamente à suspeita de que a Justiça pode estar a influenciar a vida política do país. A prova disso mesmo é que ontem mesmo, no dia do arranque deste Congresso, saiu uma notícia onde se revelava que António Costa é suspeito de prevaricação, depois de este Congresso que se está a realizar, as eleições que vão acontecer em março, serem também, de certa forma, fruto da ação da Justiça. Não estou a criticar a ação da Justiça, não estou a dizer que nenhuma destas pessoas envolvidas nestas investigações é acusada do que quer que seja, e também não estou, obviamente, a criticar o Observador por ter divulgado esta notícia ontem, porque as notícias não se guardam na gaveta, e era uma notícia, claramente, aliás, toda a gente a citou. Agora, há interpretações que podem ser feitas sobre estes timings que, enfim, são alvo de alguma especulação, mas a verdade é que a Justiça não parece querer saber disso, e a verdade é que se cumpre uma tradição, tal como outra tradição, já agora, que é a da cabala. Ontem ouvíamos a da cabala. A cabala também é um assunto e um tema e uma justificação e uma narrativa que é muito querida ao Partido Socialista, e ontem voltámos a vê-la em todo o seu esplendor, e presumo que iremos continuar a ouvir falar dela ao longo destes dias, embora saibamos que Pedro Nuno Santos não é muito favorável a misturar a Justiça e o Partido Socialista agora nesta fase em que vai começar o seu caminho. Contra tudo e contra todos. Qual é a tua nota? A minha nota para a tradição é um sólido 16, não é? Ela chegou há uns anos e mantém-se aqui firme. Nem eu esperava outra coisa que não fosse uma Claro, nota alta. agora eu não ia desiludir a Eunice, que é já agora, tenho que dar aqui um 19, porque a Eunice é talvez das pessoas que fazem parte deste painel de fim de semana aquela que mais tem incorporado, eu acho que esta Aliás, tese... deve ser raríssimo o vencedor em que eu participo que eu não cito a teoria A ou teoria a de doutrina Benevides. É isso mesmo, é isso mesmo. Os da semana eu já Temos- desisti, não é? temos de Portanto, aquele arranjar é um nome. pessoal que tem mau feitio. Temos de arranjar um nome tal como há os Pedro Nunistas e os Carneiristas. Temos Os de Pedro arranjar Benevidistas. Benevidistas. Ah, É um acho que nome sim. um bocado difícil. Não, mas a Eunice Lourenço tem o seu nome muito Gravado, marcado não precisa aqui na virar história do boleia, não jornalismo precisa virar político boleia. português já, portanto, não Eunice, precisa disso. Quem é o teu primeiro vencedor deste caso, neste segundo dia do Congresso do PS? O meu vencedor é mesmo o PS. Achas que sai vencedor antes das eleições? Depois Sim, também? porque o PS tem uma capacidade enorme de se regenerar. É impressionante como um partido que andou 2 anos a arrastar-se com casos, que perde a meio, antes de meio, uma maioria absoluta, que perde uma oportunidade fantástica de ficar na história do país. Maioria absoluta, imenso dinheiro para Um o país. PRR para distribuir e estimular a economia Então e o desenvolvimento, e eu isso e ainda ainda junto- assim consegue chegar a um congresso e
numa luta que não nos parece descabida Até parece por bater uma na frente. vitória eleitoral. Então, eu a isso até junto com dois líderes recentes, José Sócrates e agora António Costa, obviamente têm patamares diferentes, mas aqui implicados também com a justiça. Se isso acontecesse com outro partido, haveria essa capacidade de regeneração? Imaginando que agora que Pedro Passos Coelho, que Luís Montenegro seriam Eu implicados. acho que não podemos fazer cenários desses. Nem podemos associar António Costa e José Sócrates. São patamares Sim, totalmente muito claro. diferentes e politicamente também diferentes. Ou seja, José Sócrates é de facto um caso de justiça, sobretudo depois de deixar de ser Primeiro-Ministro. António Costa deixa de ser Primeiro-Ministro por causa de um caso judicial que, até ver, é algo muito diferente e muito, arriscar-me a dizer, menor em relação E ao que caso levanta de José muitas Sócrates. dúvidas E, portanto, que, eu recuso por completo a comparação. Mas achas que, por exemplo, se fosse o outro partido conseguiria ter essa capacidade? Não quero ir por aí. Acho que o PS tem não vais esta para a teoria da capacidade. cabala? Não entras na teoria da cabala? Não entro em teorias da cabala. Tenho muito pouca apetência para teorias da cabala e da conspiração. Acho que os partidos de poder têm geralmente uma capacidade grande de regeneração, mas que ela é muito grande no PS, que é muito impressionante como o PS, usando um bocadinho as expressões de ontem de António Costa, é derrubado e continua a lutar, é derrubado e não é derrotado. Foi, aliás, um momento que basicamente inflamou Sim, esta Galvão. sala. E o Mas único outro partido comparável em termos de poder é o PSD, mas é um partido que tem muito mais sangue, entre aspas, ou seja, em que as guerras internas geralmente são mais fraticidas, deixam muitos esqueletos nos armários, é um partido que facilmente entra ali em guerrilhas, às vezes sem qualquer sentido, enquanto que o PS tem esta capacidade de se recular e voltar a levantar. Sem dúvida, e acho que isto foi um exemplo disso já agora, e só para também E ficar portanto claro, dou 16 ao PS por essa capacidade. Muito bem, Eunice, eu não sei se estás orgulhoso, mas eu estou. eu acho que é uma nota bastante. Deixa-me só dizer Sim, que eu, quando ias falava da tradição e da facto de haver problemas de justiça, não estou sequer a comparar, e estou completamente alinhado com a Eunice. Aqui até fui eu Não, que lancei não estou isso, sequer a comparar aquilo que aconteceu com José Sócrates e com António Costa, portanto, quando António Costa assumiu a liderança, e aquilo que está a acontecer com Pedro Nuno Santos e esta questão de António Costa, até porque eu acho que há muitas dúvidas sobre esta investigação e sobre exatamente que crimes é que eventualmente estarão lá, tanto quanto se sabe e tanto quanto se soube ontem até pela notícia do Observador, este diz que disse que não sei o quê. Portanto, E quer dizer, e estamos a falar de uma coisa que mesmo... Há aqui coisas que me estão a fazer um bocadinho de confusão. Como é que, supostamente, a investigação sobre António Costa foi enviada para o Supremo a 17 de outubro, mas afinal as suspeitas são sobre um crime de prevaricação que terá sido consumado a 19 num Conselho de Ministros. Que depois, na verdade, não se verteu naquilo que foi o diploma efetivamente aprovado. Antes sequer de perceber qual é o diploma promulgado. Exatamente, eu acho que há aqui muitas dúvidas sobre muito isto, para portanto apurar. não é comparável. A questão é, dá-se esta coincidência, efetivamente, de no mesmo sítio, no mesmo momento de regeneração do partido, a Justiça aparece como convidada inesperada na festa. Meus caros, ainda temos uns minutos, portanto ainda quero ouvir mais um vencedor de cada lado, pelo menos, se ainda os tiverem, claro. Eu tenho, sim senhor, olha, deixa-me, Então, vamos a eu vou dar aqui uma nota positiva, mas agora aqui um 14, porque ainda estamos para ver o que é que Isso é muito isto... baixo para sim, é um bocadinho baixo, mas é porque, repara, estamos ainda no primeiro período, não é? As aulas acabaram de começar, estes alunos ainda vão ter que provar muito, aliás, eu estou muito curioso para ouvir as intervenções de Pedro Nuno Santos, ele fará agora uma e sobretudo a que fará no encerramento. Eu estou muito curioso porque aquilo que ouvimos dele enquanto novo líder do PS foi fraquíssimo, foi no dia em que se assumiram os resultados das eleições internas do PS,
e foi, do ponto de vista do momento de consagração, foi um desastre, foi um discurso que não tinha ponta para onde se lhe pagasse, não se retirou nada daquilo, foi uma coisa muito aborrecida, portanto eu estou à espera que ele se apresente como verdadeiro candidato a primeiro-ministro nisto, mas há uma coisa que eu acho que tem estado arredada, apesar de tudo, dos discursos políticos do PS, que fala-se muito de redistribuição, de solidariedade, etc. Não se fala muito de como é que se põe este país a crescer, e eu acho que este país não cresceu muito nos últimos anos. Fala-se muito dos serviços públicos, mas fala-se pouco de que mudanças é que se vão fazer na economia ou que prioridades é que o país vai ter. E eu acho que há aqui uma nota positiva para duas coisas que eu ouvi agora esta manhã. Carlos César falou de um tema que não é muito sexy mediaticamente, mas que é muito importante em termos de política mundial, naquilo que estamos a viver hoje em dia. Ele falou de uma coisa que não aparece, sobretudo em congressos, que é a importância de apostarmos na defesa do país, ou seja, os investimentos em defesa, que é uma coisa que não entra nos discursos políticos porque não dá votos a ninguém, são muitos milhões que são gastos. Mas que é um assunto que partidos como o PS e como o PSD, que também têm responsabilidades, sem dúvida, deviam começar a fazer esse discurso, porque é um discurso com o qual se combatem também os populismos. Completamente. E, portanto, eu acho que Carlos e não César podemos disse deixar aqui esse discurso a só para os segurança populistas. coletiva, portanto, é preciso que há um preço a pagar por isso, portanto, que é para alertar já os eleitores que vai ter que estar, se calhar, muitos milhões a fazer investimentos em coisas que para nós não fazem parte do nosso dia-a-dia, felizmente, mas não sabemos, e o mundo está aí a provar que é isso. Portanto, eu acho que isto é um passo muito importante, e acho que é importante também aquilo que ouvimos de Alexandre Leitão, que apresentou aqui a moção de Pedro Nuno Santos, quando falou da reindustrialização, da modernização da economia, disse uma frase que para mim é essencial e que é bom ouvir isto do Partido Socialista, que não pode estar sempre naquele discurso da esquerda e da solidariedade, que é super importante, obviamente, e nós temos de ter uma sociedade coesa, mas é preciso que a economia cresça. E o que ela disse foi: só uma economia sofisticada pode pagar melhores salários. E é importante também que os eleitores também tenham consciência disso. Não pode ser só os subsídios, não pode ser só o discurso dos complementos, não pode ser só o discurso do SNS ou da escola pública, que depois, como percebemos, não se materializam em nada, porque estamos numa crise enorme nesses serviços públicos. É preciso pôr esta economia a crescer, enriquecer o país, porque só enriquecendo o país é que o país consegue distribuir riqueza. Portanto, nota positiva para já para estes discursos. Vamos ver o que é que isso significa na prática. Temos de ver. Uma nota 14. Eunice, vamos fechar contigo. Eu vou dar uma vencedor. nota fora do Congresso, mas que quis ter implicações no Congresso. Vou dar um 14 a Mariana Mortágua, que decidiu marcar o pré-Congresso ontem com aquela declaração de disponibilidade para negociar com o PS, mas com base em propostas concretas. É obviamente um aproveitamento político e uma marcação de espaço político, mas eu acho que é assim mesmo que deve ser, e sobre assuntos e propostas concretas. E gostaste do timing ou achaste inteligente? O timing é o que tinha de ser. É um timing inteligente. Ficou a falar sozinha, é verdade. Ficou a mas falar isto não quer dizer sozinha. nada, Por enquanto, como por a enquanto. Catarina Martins também ficou a falar sozinha naquele debate com o António Costa, e depois fomos ver e as coisas concretizaram-se. Certo. Portanto, nota 14, disseste. 14. Muito bem. Ora, nesta altura, acabámos de ouvir agora mesmo Daniel Adrião, sendo que Pedro Nuno Santos, e tem sido uma imagem de marca também no dia de hoje, levanta-se e vai Dá ali um pessoalmente, abracinho, cumprimentar todos aqueles que sobem ao palanque para falar. Já o tinha feito antes com... A gola alta de Pedro Nuno Santos abraçou Daniel Adrião. Sim, pense bem. Confesso que a gola alta me faz lembrar Sócrates. Pode ser também um sinal de unificação das várias lideranças. Atenção. Sim, e ontem gostei de ver naqueles vídeos iniciais do Congresso o PS a não esconder Sócrates. Sim. Foi completamente Apareceu o assumido, Magalhães, e apareceu- eu acho que é assim que, E tem de é ser. assim que se E faz. tem mesmo de ser assim. É Concordo. assim. Até para não ficarem fantasmas no armário, ora, há pouco também abraçou Stephen Loffen. Vamos ouvir desde já Pedro Nuno Santos, que vai discursar agora mesmo neste fecho de "E o vencedor é..."